Inicialmente, eu vou passar a fala ao professor Armando Arosa, que é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e o Arosa também vem colaborando com a pesquisa, né, um estudo aprofundado sobre o documento Pátria Educadora. E eu vou passar primeiro ao professor Arosa e depois eu também vou colocar um posicionamento da equipe da UFRJ em relação ao documento. E depois, Mirna, você também passa a palavra a você também, tá bom? Ok. Bom dia a todos e a todas. Agradecer a possibilidade de estarmos aqui hoje conversando. E a minha ideia é de trazer algumas considerações gerais a respeito do documento Pátria Educadora, a qualificação do ensino básico como obra de construção nacional, elaborado pela Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, que já vem sendo discutido no âmbito da universidade, no âmbito das instituições envolvidas no campo educacional e que já resultaram em algumas críticas que, de alguma forma, podem ter contato com o que eu vou mencionar hoje aqui. A ideia principal dessa conversa hoje é trazer alguns elementos para estabelecer um diálogo a respeito do contexto em que está escrita a divulgação desse documento e, em termos gerais, também que traços principais caracterizam a proposta como um todo. E faço esse movimento de abordá-lo de maneira mais geral, porque mais detidamente acerca do documento, já temos circulando no meio acadêmico, no meio educacional, documentos que se debruçaram sobre o Pátria Educadora de maneira mais detida e mais meticulosa. Mas eu começo a tratar do tema sob o ponto de vista da forma do documento, né? O documento se coloca como uma versão preliminar, mas uma versão preliminar do quê? Né? De uma política pública, mas sobre o ponto de vista de que instrumento ele representa. Ele não é um plano de ação, ele é um plano estratégico, é um plano de metas, uma carta de intenções, diretrizes. Qual é o tempo de instrumentalização desse documento? Quais são os agentes sociais envolvidos? Quais são os recursos a serem mobilizados? Enfim, o documento me parece um documento inespecífico. Mesmo sendo ainda um documento que se coloca como preliminar, ele devia conter mais elementos, e críticas já foram feitas a esse respeito. E falo isso na medida em que eu tenho a questão sobre quais serão as consequências jurídico-administrativas decorrentes desse documento, se ele não fosse preliminar, e mesmo com os prováveis debates que corram a partir dele e das modificações que ele possa sofrer. Bom, fica a pergunta inicial: como será executado esse projeto nacional de qualificação do ensino básico, que é o que diz ser o destino ou o principal motivo desse documento, a construção desse projeto? E a respeito dessa pergunta, é preciso que a gente lembre que nós temos um Plano Nacional de Educação. E esse Plano Nacional de Educação tem alguns indicativos de procedimentos administrativos e jurídico-administrativos e políticos que precisam ser adotados nos próximos 2 anos, como a definição do regime de colaboração, enfim, de outras iniciativas que o Executivo, em concomitância com o Parlamento, deve adotar. E aí, um primeiro movimento também de aproximação com esse documento, a gente vê que ele
faz um apagamento, ele não esquece ou ele ignora, ele faz uma espécie de sobreposição sobre um processo que já transcorre durante muito tempo, desde a construção do primeiro Plano Nacional de Educação, nos inícios dos anos 2000. E esse documento, me parece, tem um caráter de filtrar a partir de que elementos devem ser entendidos todo esse processo político, porque não devemos esquecer das conferências municipais, das conferências regionais, das conferências estaduais, da Conferência Nacional de Educação, e mesmo depois da levada pelo Ministério, através do Ministério do projeto de lei para o Congresso Nacional, a série de debates e de disputas intensas que foram travadas no âmbito da sociedade, no âmbito do parlamento e por dentro mesmo do aparato do executivo, e simplesmente ressignificar todo esse processo, editando um documento que apresenta uma interpretação que se pretende universal sobre quais são as pré-condições para alcançar aquilo que o próprio documento chama de desenvolvimento econômico / democracia, né? Deixando elementos muito claros, e isso o próprio documento diz, no sentido de, aspas, fazer a travessia para outra estratégia de desenvolvimento, produtivismo includente, pautado por democratização de oportunidades econômicas e educacionais. Trata-se, ainda no documento, de democratizar a economia do lado da oferta, não apenas como foi até agora, do lado da demanda. A democratização do lado da demanda pode progredir só com dinheiro. A democratização do lado da oferta requer inovação institucional. E tem, por contraparte, a condição, o aprofundamento da democracia. Diz o documento ainda, o objetivo, mais do que construir novas vantagens comparativas na economia mundial, é dar a cada brasileiro chance melhor para ficar de pé. Eu acho que não preciso comentar a passagem, mas trago o que, de fato, vai ser importante para a gente entender o processo mais amplo. É neste quadro, e o documento se refere a isso, que se insere a qualificação do ensino básico. Ela é a parte mais importante deste novo modelo de desenvolvimento produtivista, capacitador e democratizante. Me parece que o documento traz a tentativa de imprimir um conceito-chave que deve ser reproduzido, que deve ser difundido, que é a ideia de que a democracia se alcança com o desenvolvimento econômico e que, por isso, requer a capacitação dos cidadãos para que eles se inscrevam em um determinado cenário socioeconômico e político. Nesse sentido, então, eu vou fazer algumas considerações a respeito de como é vista a educação nesse substrato mais amplo que orienta, na minha interpretação, a escrita do documento e a sua divulgação e a forma como ele vem se colocando ao debate da sociedade. Faço isso em 3 movimentos. O primeiro movimento é de considerar a educação posta pelo documento e por como ele vem sendo colocado ao debate, a ideia da educação como parte da cadeia produtiva de bens e serviços. Nesse caso, a educação é um instrumento de formação de cidadãos que teriam que adquirir capacidades de se inserirem e de aproveitarem as oportunidades econômicas que são dadas, segundo o contexto mais amplo do documento, o mercado de trabalho. A educação, então, vai ser a reprodutora de força de trabalho, de acordo com as necessidades demandadas pela cadeia produtiva
no sentido mais amplo, mas também por arranjos econômicos locais, instrumento que pode ser utilizado também por dispositivo conhecido como arranjo de desenvolvimento da educação. E esse cenário, ele se dá num cenário internacional e nacional que coloca de maneira bem clara como se dão hoje essas relações de trabalho. E eu trago aqui rapidamente alguns elementos para ilustrar em que condições devem ser postos à disposição do mercado esses cidadãos que devem aproveitar as ditas oportunidades a serem oferecidas. Depois da já debatida crise de 2008, a gente percebe em nível internacional e nacional algumas características que ilustram isso que eu pretendo demonstrar. Em 2010, mais de um terço dos trabalhadores de 25 a 54 anos no Japão são trabalhadores temporários. Na Espanha, metade dos trabalhadores estão nessa condição de contrato temporário e a OCDE calcula que 85% dos empregos perdidos nesse período tenham sido no âmbito também dos empregos temporários. Em 2009, os Estados Unidos tinham 30 milhões de pessoas em empregos em tempo parcial, perto de 15 milhões de desempregados, o que dá uma taxa aproximada de 18,7% de desemprego. Então, nós temos a ideia do trabalho temporário e a ideia do trabalho parcial como um dos elementos caracterizadores daquilo que se tem chamado de precarização das relações de trabalho. Vemos uma franca expansão de formas de trabalho terceirizado e doméstico, de trabalho terceirizado também conhecido como trabalho remoto, e a emergência no âmbito das grandes corporações da figura do gestor interino, por exemplo, que é a figura de um contrato temporário de trabalho que tem uma tarefa específica no âmbito da gestão por um tempo determinado também. Nesse mesmo contexto, que regula as relações entre capital e trabalho, a gente vê empresas que antes tinham entre os elementos que compunham a sua forma de remuneração, o oferecimento de planos de saúde e de previdência, que passam a não oferecer, cortando em diversas empresas, mas talvez aqui represente mais simbolicamente isso seja a Ford, que a partir de 2003 deixa de ter esse componente como um dos principais componentes de remuneração e passa a adotar um sistema de remuneração variável, e que constitui em principalmente remunerar por produção. A ideia de produtividade passa então a regular a relação mais intensamente entre o capital e o trabalho na forma de prêmios. Há também, em relação a valores salariais, no caso do Brasil, nós temos uma melhora clara entre 2004 e 2010 no peso dos salários na composição da renda salarial, e esse acréscimo foi em torno de 10%, tendo também um decréscimo na posição que a renda sobre propriedade ocupa também na composição dessa renda nacional, mas nós vemos também que esse aumento se dá numa faixa entre 1,3 e 3,5 salários, onde há um maior crescimento, que sob determinado ponto de vista, é um avanço, mas que também coloca uma demanda para o sistema educacional que precisa ser
pensado e sobre o qual não vou falar nesse momento. E no cenário mais doméstico, digamos assim, há uma clara ofensiva em relação a algumas conquistas dos trabalhadores, né? Há aí no Congresso também, em tramitação, a regulamentação da terceirização, de acordo com a nomenclatura que eles utilizam, né? O projeto de lei que altera a configuração da definição de trabalho escravo, que vai retirar as expressões jornada exaustiva e condições degradantes como caracterizadoras dessa forma de exploração do trabalho, no caso do trabalho escravo. Há mudanças também já em regime de aprovação do seguro-desemprego, da aposentadoria e de pensões. E há também ainda um projeto de lei que está adormecido, que é o projeto de responsabilização educacional, que vai colocar professores e gestores sobre o crivo de um processo de responsabilização que coloca na figura desses dois agentes sociais a responsabilidade por não alcançar determinados índices que devam ser alcançados. Então, a gente vê, nesse caso, que a educação, como parte do sistema de criação de condições para se estabelecerem as cadeias produtivas, tem não só o caráter instrumental, né, de formar trabalhadores para que ingressem nessas condições de trabalho que estão se desenhando pelo mundo e que no Brasil também agora passa a sofrer um processo de aceleração e de regulamentação. Há também uma preparação que, além de técnica, é uma forma de ter, aí é o segundo ponto que eu quero mencionar, a tomada da educação como tecnologia de massificação doutrinária. A ideia de que, além de formar esses trabalhadores sob o ponto de vista técnico, de criar uma ambiência subjetiva e cultural, através de um sentimento de um espírito inovador, disciplinado e cooperativo, né, para que aceite essas condições, para que os trabalhadores, além de formados no sentido técnico, tenham incorporado essas ideologias como algo inexorável e como algo a ser aceito de forma, inclusive, positiva. Né? E nesse cenário, não só o sistema educacional reproduz isso para os seus estudantes, mas também os seus professores, através do processo de formação proposto pelo documento, e os gestores escolares e, por consequência, os gestores educacionais, precisam sofrer esse processo, que, estendido a eles também como posto para o sistema educacional como um todo, deverão ter removidas as suas barreiras socioemocionais. Isso, esse termo é extraído do próprio documento, que, com o intuito ideológico, com o intuito de formar uma condição de leitura de um processo político que é muito mais amplo, muito mais conflituoso, muito mais disputado, quer incorporar como naturais a ideia de flexibilização das relações de trabalho, também como inexorável e desejável até, e aí a gente vê isso difundido de várias maneiras nas ideias de empreendedorismo que vêm sendo colocadas de modo ostensivo por setores do empresariado, como forma, inclusive, na rede pública de fazer entender que os trabalhadores precisam não esperar que na relação de trabalho se tenham garantias sociais. Né? Isso acaba camuflando o caráter perverso das relações de trabalho, tal como elas se dão na sociedade como se organiza hoje.
A ideia também de produtividade como princípio a ser incorporado e, sobretudo, como um traço subjetivo e cultural, né? O que seria uma preocupação da empresa, de ser uma empresa produtiva, é deslocado também para os sujeitos. Os sujeitos precisam ser produtivos e, por isso, a educação precisa pensar na conformação desses trabalhadores como aqueles que têm essa ideia internalizadas como um ideal de vida. A ideia de voluntariado, já debatida há algum tempo, como um valor social e como forma de participação, fazendo deslocar essa ideia de participação de um eixo político, de um eixo de participação efetiva no sentido de produzir conquistas para os trabalhadores, para um eixo que tem a ideia de participação solidária, né, com um forte apelo que nos remete à ideia de caridade, à ideia de benevolência, enfim, uma ideia até, de certo modo, religiosa. A ideia de inovação também, fazendo subsumir as garantias de direitos. A gente percebe na imprensa a divulgação de diversas, ou nem tão diversas assim, mas algumas experiências que apresentam, e aí o documento traz isso como importante de ser ressaltado, que são experimentais, que são inovadoras, como se houvesse a possibilidade de um sistema educacional viver com ilhas de, entre aspas, excelência, e a sua maioria sendo tocada no seu cotidiano de forma precária e muitas vezes sem condições de funcionamento. Outro elemento também que vem na ideia mais geral do documento é de tornar a segurança de renda como um estímulo à produtividade. A ideia que se tem de que essa segurança que o emprego formal dá, no sentido de garantir os direitos sociais, passa a ser substituída pela ideia de que a produtividade poderia fazer, sendo isso um traço individual, uma melhoria no trânsito entre as empresas que oferecem as ditas oportunidades que o próprio documento faz valorizar. Há também ainda nessa ideia a desvalorização da concepção desejada de vínculo permanente de trabalho, e apela ainda nessa concepção ideológica na dinâmica de transitoriedade e a ideologia do desafio profissional. A juventude hoje universitária, pelo menos com os alunos que tenho contato, a gente vê isso bem marcado, a ideia de que não é desejável permanecer por muito tempo atrelado a um projeto científico, a um projeto de extensão, ou a um determinado estágio, ou a um determinado trabalho. A ideia de buscar novos desafios profissionais está sendo difundida e, de certo modo, incorporada, não sem lutas, né? E o terceiro e último elemento, que é um elemento importante também na configuração do documento, embora ele não passe de maneira mais clara, isso a gente percebe nas entrelinhas, é a consideração da educação como um setor da economia, né? Na ideia de manutenção e ampliação das bolsas de estudo, mas também na possibilidade que se pode ver nas entrelinhas de ampliação dos espaços para assessoria, planejamento, acompanhamento, avaliação dos sistemas educativos e em outras áreas, como preparação de material didático, de software, de construção de aulas, de videoaulas, enfim. E isso, claro, não é um movimento apenas brasileiro. Isso a gente vê expresso, de modo geral, no mundo, com o crescimento das fusões das grandes empresas, mas, sobretudo, na aquisição, na compra, na negociação e na expansão das redes educacionais. Eu trago algumas aqui só para a gente lembrar. O grupo John Bauer, na Suíça, que tem 900
escolas, foi comprado em 2009 pela Axel, na Dinamarca, e essa empresa que adquire esse sistema educacional atua no mercado imobiliário, no mercado de moda e no mercado de alimentos para animais de estimação. Então, é claro aqui que a gente vê a educação como um produto a ser comercializado, como qualquer outro produto que está posto à venda no mercado. Um outro dado, por exemplo, no nível internacional, e eu já estou caminhando para encerrar a minha fala, é o grupo Providence Partner, que em 2009 compra a Stud Group da Austrália por 750 milhões de dólares, com 55 mil estudantes no Reino Unido, na Austrália, na Nova Zelândia e nos Estados Unidos. No Brasil, a gente tem os clássicos exemplos que todo mundo conhece, que é a fusão da Croton com a Anhanguera, a abertura de capital da Universidade de Estácio de Sá, em processos que, às vezes, a gente vê resultarem em prejuízo e, muitas vezes, causarem prejuízo aos estudantes, como foi no caso da relação entre o Grupo Galileu e a Universidade Gama Filho, que foi, aqui no Rio de Janeiro, simplesmente fechada, né? Além disso, a gente vê também a crescente parceria, entre aspas, parceria público-privada, com a terceirização de serviços por meio de institutos e fundações também reconhecidas pelo Brasil. E aí tem nesse âmbito também da educação como setor de economia, a gente vê uma proposta de forma de organização do sistema educacional que me preocupa, porque também não está, no meu entendimento, feito de maneira clara, é que o sistema que é tomado como modelo, que é o sistema de saúde, nós, na prática, vemos, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, os hospitais tendo a administração feita por organizações da sociedade, né, as OS, as organizações da sociedade civil, que são entidades privadas que recebem recursos públicos para administrar algo que a própria municipalidade e o próprio governo estadual deveriam fazê-lo. Mas também me vem a lembrança, eu não posso deixar de dizer, que é a criação da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que é a EBSER. E me faz deixar perguntas, será que teremos uma EBSER na educação, já que está prevista a possibilidade de intervenção nas escolas para consertar as escolas? Enfim, para concluir e disparar a conversa no que está proposto hoje aqui, eu devo dizer que, nessa perspectiva da educação como parte da cadeia produtiva, da educação como uma tecnologia de massificação de doutrinação, na ideia da educação como um setor da economia, o documento acaba, e aí faço eco de algumas críticas que já foram divulgadas entre nós, faz um apagamento histórico desse debate educacional, né? E também corresponde a um projeto claramente vinculado aos interesses do capital industrial, né? Reforça e faz com que se pense ser algo inexorável e aceitável e até desejável o papel doutrinador do Estado, o caráter explorador do capital e a condição submissa que sempre é reforçada dos trabalhadores na ideia de manutenção e fortalecimento desse tripé que sustenta o capitalismo, que é esse Estado configurado tal como se encontra, o caráter explorador do capital e, por fim, a permanente tentativa de submeter os trabalhadores. Coisa que vemos também não tem sido fácil, porque também os trabalhadores têm oferecido resistências a esse movimento e oferecido alternativas no sentido de
que é possível, sim, organizar a sociedade de outra maneira e que a utopia não é algo tão distante assim e o caráter deletério e o caráter autodestruidor do capitalismo está se mostrando cada dia mais evidente. Obrigado, espero que tenha contribuído aí para disparar o debate. Bom, as perguntas estão chegando e nós já passaremos. Eu só vou complementar a fala do Armando, representando o grupo da UFRJ, do Pacto Nacional, comentando uma parte do documento em que fala sobre, justamente o documento fala sobre construir um federalismo cooperativo no ensino básico. E tem como um sistema único de saúde, um modelo, como reconciliar gestão local com padrões nacionais, consertar redes escolares locais defeituosas, né? Ontem, aqui na universidade, tivemos um amplo debate sobre essa lógica e sobre a lógica do sistema tripartite. Lembrando que o Sistema Nacional o Sistema Único de Saúde é uma das expressões, né, mais importantes de reforma do Estado brasileiro. Se constituiu, né, como uma reforma e denota uma preocupação, o sistema deveria, com práticas e intermediações institucionais entre sistema de representação e execução das políticas públicas, poder judiciário, legislativo, executivo, instância do governo, setores estatais e não estatais. Entretanto, né, observando vários estudos, porque o próprio projeto não apresenta pesquisas sobre, não diz de onde tira as generalizações presentes no documento, é muito genérico e, em alguns momentos, ele passa até para um senso comum. O documento ignora a existência, né, de um volume significativo de experiências concretas de gestão e de análise de descentralização. O próprio SUS ainda nós temos já algumas pesquisas, mas ainda não tem algo significativo que fale da proposta, que é uma proposta de transição de verbas, né, de instâncias governamentais. Também é um incipiente processo de discussão, nós precisamos aprofundar, então não podemos dizer que ele seja um modelo tão bom assim, porque não temos ainda estudos sobre o processo. Também há de considerar a complexidade da estrutura política administrativa que nós temos pela Constituição Federal nos 3 níveis do governo. Nós temos hoje que pensar nesse arranjo, uma vez que vários estudos já mostram que a Constituição trabalha com um modelo simétrico, né, mas a distribuição ela é assimétrica das verbas. Então, como nós vamos lidar com isso? Como se dá, então, a divisão da responsabilidade entre estados e municípios, né, com parcela significativa de pactos de gestão, segundo critérios adequados aos sistemas? Enfim, ainda nós temos nós já vivemos alguns problemas com o Pacto Nacional pela Alfabetização, com a distribuição das verbas, lembrando aqui as universidades estaduais, e o modelo tripartite é dado como um modelo bem-sucedido. Então, de que forma também isso vai ser pensado na distribuição de verbas, né, da verba econômica, e como se vai se dar, se serão decisões solidárias ou compartilhadas. E aqui eu trago 2 falas de 2 estudos que nós recuperamos ontem, de secretários de educação que falam sobre esse sistema tripartite. Especializei nos cálculos de equações, onde o numerador era sempre o custo orçamentário e o denominador os vários tipos de benefícios, inclusive o eleitoral. Então, que acessos, né, que discussões nós teremos a partir desse sistema. Eu sabia que não era esse o propósito normativo das comissões intergestores do Sistema Único de Saúde, mas percebia claramente que aquele grupo de representantes era uma espécie de vanguarda, que se defendia os interesses do conjunto de municípios, não perdia de vista os seus interesses próprios. Então, como se dá a distribuição, né, dessa verba entre as 3 instâncias? Será que nós teremos esse repasse? Como será feito o repasse? Isso já se mostrou um aspecto complexo para o Pacto Nacional pela Alfabetização. E
Pátria Educadora, me parece que o modelo vai ser o tripartite. Então, se não há análise nem estudo ainda que garanta a eficiência desse sistema, nós podemos também analisar como será isso através do Pátria Educadora, envolvendo, né, instâncias educacionais. Eu acho que agora eu vou melhor deixar a Mirna falar um pouco e depois nós vamos pegar as perguntas e passar para o debate. Mirna, agora é a sua vez. Está promovendo algumas discussões internas em relação ao documento. Não há um posicionamento, não há um consenso ainda fechado sobre este documento aqui no Ministério da Educação. O que eu gostaria é que vocês, as universidades do Pacto, dessa discussão saísse um documento para a gente apresentar ao ministro, né? Eu acho que isso vai colaborar com as discussões internas, né? E se a gente levar um documento da formação, especialmente do Pacto da Alfabetização, em relação ao documento Pátria Educadora. Eu acho que na nossa próxima reunião já dá para a gente fechar, né, algum encaminhamento para a gente poder levar à Secretaria Executiva e ao gabinete do ministro. É isso. Mirna, eu proponho que façamos, então, um fórum presencial para tirar esse documento, que seja um fórum destinado, né, a tirar um documento do fórum das universidades participantes do Pacto, juntamente com a SEB, analisando o documento e tirando pontos importantes. E podemos levar convidados, como até o professor Arosa, para participar do debate. Dia 19, o Rio de Janeiro também terá outro debate com outras universidades públicas que farão análise. E nós sabemos que no Brasil várias universidades estão fazendo. Podemos fazer um grande debate aí em Brasília, fazendo convites e tirando pela educação uma análise desse documento. Eu acho que agora nós podemos encaminhar e-mails para as 38 universidades e tirar um posicionamento do documento. Ótimo, ótima ideia. Sim, na nossa reunião, a gente tinha combinado de fazer a reunião e o fórum junto, a gente pode definir um momento, né, um dia só para essa discussão e para fechar esse documento, Elaine. Concordo com você. Eu acho que, então, nós podemos já iniciar já a troca de e-mails, pedindo já sugestões e organizar. Eu preciso só que você envie a data possível da reunião técnica em Brasília, para que possamos já nos organizar. Tá? Certo. Eu vou providenciar isso e mando para vocês. Mina, tem uma pergunta que eu acho que desde ontem, eu estou tirando ela do Rio de Janeiro, ontem com os municípios aqui, o auditório lotado, e a pergunta era a seguinte: houve participação do MEC nesse documento? Dialogar. Não, Elaine, eu não tenho essa informação desse grupo que participou. O que a gente tem conhecimento é o que todos têm na imprensa, de que foi um acordo do antigo ministro, né, com o Cid Gomes, com o ministro da Secretaria de Assuntos Estratégicos, né? Então, essa informação eu não tenho para você. Se o Ministério realmente participou da elaboração. Acho que é um dos grandes questionamentos, né? E o enigma, não se sabe quem participou. Embora a gente saiba quem está nesse debate, em termos do Ministério da Secretaria Executiva, né? Da onde ele partiu. Então, nós vamos aguardar para saber. O que eu posso afirmar para você é que a SEB não participou dessa discussão. Sim. Para poder dinamizar o debate, né? Letícia, já temos as perguntas aí? Então, temos 2 perguntas agora. Você quer falar no microfone, Letícia? O comentário da Helenise é se o documento Pátria Educadora se manterá desta forma. Mirna, a Helenise quer saber se
isso que pode nos ajudar se há uma possibilidade de intervir no documento. Ele é uma versão preliminar, mas será que temos condições de intervir nesse documento? O próprio documento diz que ele é um documento para consulta, né, ainda. Então, eu acho que vai ter uma discussão ainda desse documento, deve ter consultas públicas, né, eu acho que as diversas entidades vão ser consultadas. E o Ministério da Educação. Por isso a minha proposta de que vocês tirem um documento, né, tirem uma análise para a gente poder colaborar, né, e até com a experiência que a gente tem da formação continuada e dos programas como o Pacto da Alfabetização. Qual é a outra pergunta, Letícia? E nós gostaríamos também que as universidades que fizeram a análise do documento se pronunciassem, passassem pelo chat. E também as pessoas que estão aqui presentes, né, que quiserem se colocar para indagar sobre a proposta. Ainda a Helenise, ela diz o seguinte, que o documento vem sendo amplamente debatido na UFSM, e que ele não pode ser considerado uma orientação para o Ministério da Educação, pois apresenta problemas de orientação teórica e epistemológica. Sim. Acho que o documento tem basicamente uma intenção doutrinadora. Ele não apresenta, isso já foi dito por outros professores, não apresenta referencial teórico, não apresenta um plano de ação, sequer tem diretrizes. São apresentados alguns elementos aparentemente vagos, mas que, no meu entendimento, têm um objetivo claro. Não é um documento feito por nenhum grupo ingênuo. Ele tem um objetivo claro de direcionar o debate acerca da educação, que historicamente veio se constituindo e que está expresso de uma forma ainda em conflito, com derrotas sérias para os trabalhadores da educação e para o sistema de ensino, como a introdução, a incorporação de programas que transferem recursos públicos a entidades privadas, vários problemas de ordem teórica, de ordem política, mas eu não acho que seja um documento que se possa desprezar, e pelo pronunciamento do MEC, acho que o próprio Ministério deve intensificar o debate, no sentido de que um documento dessa monta, que se pretende ser organizador do ensino básico no Brasil, com um projeto de qualificação nacional, se dê apenas pelo acordo entre os dois ministros. Penso que isso deva ser um debate amplamente travado e que a universidade não pode se privar de se incluir. Outra pergunta? Vem da Luciane Magalhães, da UFJF, e ela gostaria de saber a opinião dos colegas no que concerne a proposta de sequências especiais e protocolos para o professor. Bom, Lu, esse foi um debate entre o grupo da UFRJ, que nós vimos que o currículo vai ser um currículo prescritivo. Então, ele se torna bem mais fácil de administrar por fundações, né? Nós colocamos isso, ele tem uma série de incoerências, desde o preconceito às camadas populares, porque considera que os alunos das camadas precisam desenvolver, como é que se dá o nome? Capacidades pré-cognitivas
como se os alunos não tivessem isso e as elites ou as classes médias tivessem essas capacidades. Então, uma escola para pobres. Essa escola de pobres, por essa perspectiva, que é uma perspectiva curricular, me parece, vai transformar essa escola numa escola mais barata, porque ela vai produzir, a produção de documentos é bem prático, né? E o tempo todo fala de exemplificações, de traduções de conhecimentos muito por práticas. Enfim, isso fala de uma desqualificação. E ontem foi colocado aqui em debate que o documento tem a ideia de qualificação do ensino público, mas, na verdade, é uma desqualificação da escola pública. Né? Vem isso que o Arosa já falou, a desvalorização do professor, e num momento especial que o documento é colocado na imprensa, no momento que as secretarias estão elaborando o Plano Municipal de Educação. Então, você imagina o incômodo da escola pública com um documento. Na hora que eles estão discutindo com vários debates, e o que já foi traçado pela história no campo educacional, solta esse documento justamente com a desqualificação da escola pública com uma proposta muito mais técnica do que uma proposta pensada, analisada sobre outras óticas que nós já discutimos muito na academia. Me parece que é uma ideia coerente com o conjunto de necessidades apontadas pelo grupo empresarial que tem promovido induções nas políticas públicas de se formar um conjunto de trabalhadores que sejam capazes de atuarem num mercado cada vez mais fragmentado e que você não tem conhecimento do todo do processo de trabalho, e que você tem que, na ideologia do aprender a aprender, ser capaz de se moldar a esse movimento. E esse chega a tal ponto, quando trata, por exemplo, da formação de professores, o documento falar da necessidade e do professor, que o professor do ensino básico tenha a versatilidade necessária para ensinar 2 ou 3 matérias. É a flexibilização do trabalho, mas, ao mesmo tempo, uma especialização flexível que o trabalhador precisa adquirir. E como mencionei na minha fala, o sistema educativo passa a ser esse instrumento de não só massificação ideológica, doutrinária, mas de transmissão de capacidades técnicas necessárias para se colocar à disposição disso que o capitalismo chama de mercado de trabalho. Mais perguntas, Letícia? Há um pedido, nós estamos com um acesso muito grande de pessoas, e a Letícia está sugerindo que se torne o debate público, que abra o sistema. E aí nós vamos receber perguntas de várias cidades. Tem 40 cidades acessando, mais de 400 pessoas, né, acessando. E a pergunta ao fórum, para as universidades que estão assistindo, é se nós podemos abrir o sistema e deixar que o sistema, outras pessoas participem. E aí nós vamos aguardar e vamos, enquanto a gente vai deliberar sobre isso. Outra questão que eu acho que vale a pena trazer... tem mais 3 questões, então vamos abrir para 6 questões. A Luciane Magalhães, após a pergunta que ela fez e a resposta, ela sugere que ela pensa que precisa ser formulado um documento das universidades participantes do pacto, assim como o Mirna sugeriu, incluindo a estrutura que tem sido desenvolvida no pacto e tem dado muito certo. O Emerson, da UFPR, gostaria de levantar 2 características importantes do documento: a ausência de referência explícita ao diálogo e ao regime de colaboração já construído com as IEs públicas,
e bem como a ausência de reconhecimento dos avanços, explicitando os programas já realizados, com exceção ao PIBID. Emerson, uma das coisas que incomodou ontem a equipe foi justamente essa ideia de regime de cooperação baseado no federalismo. E a ideia vem por esse sistema tripartite. Só que nós precisamos avançar no debate. Inclusive, nós faremos isso aqui pela UFRJ, é avançar justamente na distribuição do financiamento, na lógica de diálogo que é estabelecido pelas políticas e nos avanços que nós tivemos no debate junto ao Ministério da Educação. Um dos incômodos foi a secundarização do Ministério da Educação nesse processo do Pátria Educadora, porque nós estamos já há mais ou menos uma década tentando, e desde a formação da Rede Nacional de Formação de Professores, iniciando e desenvolvendo e aprofundando o debate com o Ministério da Educação. E o Pátria Educador ignora qualquer movimento nesse sentido, e a ideia é justamente, o que pode nos prender aí é a lógica desse regime de colaboração, que ele chama de regime muito de cooperação, mas ele parte do Sistema Único de Saúde, tentando trazer a experiência do Sistema Único do SUS para a educação, aquilo que o Arosa falou. Será que nós vamos copiar esse modelo? Mas esse modelo precisa ser muito bem analisado. E a educação, ela já vem num processo de discussão sobre o regime de colaboração. Inclusive, nós já vivemos uma experiência em que a renda vai direto ao destinatário. Ele recebe a bolsa dele diretamente. Então, como se deu esse sentido? Então, nós precisamos avançar e muito no próximo fórum nesse debate, de analisar bem essa ideia de regime de cooperação. Ele não fala nem regime de cooperação, ele fala no federalismo cooperativo, que alguns autores utilizam essa expressão também. Mas qual é o sentido de federalismo cooperativo que está sendo utilizado pelo documento? Mas ele se baseia, insisto, precisamos analisar muito bem essa ideia desse sistema tripartite que o documento traz, e depois de algumas leituras a partir do documento, nós tivemos algumas surpresas. Volto a dizer do apagamento que o documento faz em relação ao debate, que vinha sendo travado e continua sendo travado, que o próprio Plano Nacional de Educação, no seu artigo 13, diz que o poder público deverá instituir em lei específica, contados 2 anos da publicação da lei, o Sistema Nacional de Educação inclusive responsável pela articulação entre os sistemas de ensino em regime de colaboração para a efetivação das diretrizes, metas e estratégias do Plano Nacional de Educação. O documento atropela um processo que já devia estar em curso, impulsionado, no meu entendimento, pelo Ministério de Educação, com ampla participação da comunidade educacional, e pensar no regime de colaboração efetivo no Brasil, que, se por um lado, de modo formal, estabelece uma horizontalidade entre os entes que compõem a federação, de fato, nas atribuições e na prerrogativa e na função redistributiva e supletiva da União, se manifesta uma clara hierarquia entre os entes federados, em que o poder central é da União. Então, é preciso rever, não impacto, mas numa construção efetiva de um regime, de um sistema educacional que possa contar com instrumentos que destituam a desigualdade educacional, tanto em âmbito regional, quanto especificamente no aspecto financeiro. E sobre o aspecto pedagógico também, claro que garantindo a autonomia e, inclusive, qualificando o debate sobre o que representa a autonomia administrativa, pedagógica e financeira dos entes da federação no que diz respeito à construção do seu sistema educacional.
Gente, eu vou fazer um convite ao professor André, da Universidade também Federal do Rio de Janeiro, está aqui conosco. Ele também vai participar do debate e, atualmente, é o nosso adjunto também no Nacional pela Alfabetização. Nós temos algumas perguntas aqui pelo WhatsApp também, olha, que está chegando aqui. E aí, a Marília Oliveira, ela diz: não sei se vou perguntar algo que já tenha dito, mas gostaria de perguntar porque o documento deixa de fora a atuação das universidades que formam os futuros professores. Eu acho que o Arosa pode colocar essa ideia do PIBID. Não vejo cobrança por resultados, em especial nas particulares. E aí ela pergunta: está sendo gravado para que possamos acessar depois também? Sim, Silvia, ficará no site do PNAEC da UFRJ e vocês poderão acessar. E a Marília, de novo, pergunta: e tendo que temos um problema sério nos anos iniciais, mais do que também a necessidade de cobrar resultados, de que forma dos professores? A prova penalizará os professores cuja afirmação foi deficiente. Eu acho que a Marília faz uma constatação. Eu vou passar aos colegas para comentarem. Eu não vou responder, porque eu não sou, nem participei da autoria, não sou autor, nem participei da autoria, nem de algum debate que pudesse me dar a condição de dizer por que não aparece a questão mais especificamente da universidade. Primeiro, pelo que eu entendo, pelo que leio do documento, ele quer tratar da educação básica. Segundo, ele trata, mas trata de maneira enviesada quando fala de PIBID, quando fala na mudança de currículo para, por exemplo, a reorientação do currículo e da maneira de ensinar e de aprender. Quando se fala a respeito disso, se fala das faculdades de educação, das licenciaturas, enfim, da formação de professores. Mas também coloca um peso grande na formação em serviço, não também especificando, porque o documento tem essas lacunas na sua escrita, que instrumentos poderiam ser utilizados ou de que forma as universidades públicas poderiam atuar num processo que é permanente, não para consertar escolas, ou não para remover obstáculos, mas para construir coletivamente uma concepção de educação que atenda ao conjunto das classes trabalhadoras. Porque aí eu me remeto também à própria concepção ideológica que tem por trás da ideia de pátria educadora. E remeto a uma pergunta clássica feita por Marx, que é a ideia de quem educa, ou a questão sobre quem educa o trabalhador. É o próprio trabalhador que deve se educar na medida em que deve participar do processo na configuração do Estado que temos hoje ainda, das formas de organização das instituições que vão produzir ou encaminhar atividades e programas e, enfim, organizar ações no sentido de promover esta educação das classes trabalhadoras. Letícia, você quer passar um recado? É só para avisar que todas as pessoas que estão nos assistindo, já está liberado o chat, qualquer um pode se logar, basta acessar o site do PNAEC, criar uma continha e fazer sua pergunta para a gente, ok? Se tiverem qualquer dúvida, perguntem pelo WhatsApp que a gente responde enquanto vocês não se logam, mas, enfim, é isso. Está tudo pronto para vocês poderem mandar suas perguntas. Temos mais perguntas. Temos mais comentários, temos mais perguntas. Nós temos um comentário da Helenise. É urgente todas as universidades públicas deste país se manifestarem e se unirem neste momento político
de desmonte ao ensino público deste país. A pátria educadora é uma afronta a todo o processo de autonomia construído pelas redes de ensino públicas do país. É um desmente das licenciaturas. O CEALI, conforme a brilhante exposição de nosso colega Arosa, temos primeiro que discutir o estatuto desse documento, que não é ingênuo e deve representar alguns setores conservadores. O documento apresenta muitos equívocos e desconhecimentos sobre proposta que o próprio governo já trabalha e que divergem em relação a esses princípios. A questão não seria discutir propostas políticas para dar visibilidade a esses outros projetos, dos quais também participamos. Ele pergunta se a questão não seria discutir propostas políticas para dar visibilidade. Aí a Helenise diz que é um desmonte das licenciaturas do país, um retrocesso. Nós temos ainda o Emerson, dizendo que gostaria de levantar duas características importantes do documento. Aí a gente já falou sobre isso. Professora, a princípio é isso. Sim, as considerações são pertinentes e confirmam aquilo que me parece ser o espírito que está norteando alguns debates que já se iniciam a partir dessa, vou chamar de provocação, porque entendo que, mesmo que fosse um documento sobre o qual não se pudesse fazer uma crítica porque não as encontrássemos, seria em si um equívoco um documento que propõe uma organização, reforma, enfim, a construção de um sistema de educação no ensino básico, sair de outro lugar que não do Ministério da Educação. Se há necessidade de um debate amplo em que outros setores do governo devam participar, eu não tenho dúvida, mas o protagonismo, até porque representa institucionalmente o campo educacional, deve ser o Ministério da Educação e com a participação do Conselho Nacional de Educação e com a ampla participação dos sistemas educacionais que temos organizados no país inteiro e que não devem ser apagados não só na sua institucionalidade, como na sua força política e na sua capacidade de formulação. Bom dia a todos. Peço desculpa pela chegada absolutamente atrasada, estava num outro compromisso, mas lutando para conseguir vencer o trânsito do Rio de Janeiro para chegar aqui um pouco... Pode ser? Tá. Para conseguir vencer um pouco, chegar aqui a tempo para fazer conseguir fazer algumas considerações e participar um pouco da conversa. A gente fez uma discussão, né, Helene, sobre esse documento nos últimos dias, e tem algo que surgiu aqui um pouco assim que eu cheguei, que era o lugar da universidade, que eu queria também pontuar uma coisa a mais, principalmente no que tange a questão do lugar da formação de professores da universidade, né? Porque assim, tem duas referências à formação de professores que me parece que se destacam nesse documento. Uma delas é quando entende que junto com, e entendendo como uma variante do ProUni, precisa ser produzido o Profaped, né, que inauguraria assim uma possibilidade de cuidar diretamente dos estudantes interessados nas licenciaturas, né. E junto a isso, a já provavelmente mencionada ideia do PIBID e daqueles que orientam o PIBID que estariam na ponta desse processo, né? Então, é interessante a gente observar esses dois movimentos, porque eles dizem respeito a, de um lado, uma redução da possibilidade de atuação da universidade via uma certa execução daquilo que já está proposto, está colocado no documento,
Isso pensando na universidade pública, e um fortalecimento do entendimento de que é, sim, a universidade privada que precisa resolver a questão da formação dos professores. Inclusive, em determinado momento do documento, ele afirma com todas as letras, né, diz que quem precisa resolver a questão da formação do professor, ou melhor, quem normalmente se responsabiliza pela formação de professores no país é a universidade privada. Então, eu queria só chamar a atenção para esse movimento, porque assim que eu cheguei, havia aqui uma fala sobre esse lugar da universidade. Me parece que, mais uma vez, é um movimento importante e interessante de se observar, esse do esvaziamento dos lugares múltiplos de formação, entendendo que o único lugar de formação estaria associado ao PIBID, à orientação do PIBID, nessas escolas avançadas e tudo mais. E, por um outro lado, essa ainda relação muito, na verdade, ainda mais esclarecida com o fortalecimento da universidade privada como lugar de onde saem os professores da educação básica nesse país, o lugar por excelência de construção aí do grupo docente, digamos assim, para chamar a atenção desse certo movimento que essas linhas trazem em relação a esse lugar que seria o nosso lugar da universidade pública na formação de professores. Sem falar da alteração daquilo que foi sempre a proposta do PIBID, porque há uma alteração fundamental no que nós conhecemos como PIBID. Então, altera também quais são as orientações, são esses meninos, esses estudantes que vão trabalhar com as escolas de referência, o que significa, porque o projeto também não elucida que função será essa agora, a não ser a executora. Né? Mais outra pergunta, Letícia? Nós temos, então, mais um tempo. Tem pergunta no WhatsApp, Gabi? Temos perguntas no WhatsApp. Silvia pergunta: pessoal, considerando o teor do documento, o local de onde se origina e os princípios nos quais se pauta, seria possível fazer qualquer proposição de reforma ou deveríamos repudiá-lo? Silvia Cátia, da UFMT. Bom, Mirna, eu acho que aí já houve uma proposta, né, de nos reunirmos para... a ideia seria até não aceitar o documento. E aí a ideia é se nós poderíamos até dizer que esse documento não seria possível para pensar na educação. Eu acho que, pensando no nosso trabalho, né, que abre um diálogo entre a universidade, o MEC, né, os estados e municípios, eu acho que seria mais conveniente, nesse momento, a gente fazer uma proposição. Eu acho que o repudiá-lo seria o mesmo que aconteceu com a gente. Nós recebemos um documento pronto. Então, eu acho que a gente tem que defender o diálogo. Eu acho que é muito importante o diálogo com as universidades, né, com os estados, municípios, as entidades, e a gente faz uma proposição em relação ao documento. E aí, Arosa? Penso que a proposição do MEC é extremamente bem-vinda e tem que ser, no meu entendimento, permeável a toda a sociedade e que represente o pensamento dos trabalhadores no que diz respeito à questão de como construir um sistema educacional que atenda a todos. Evidente a pressão que o Ministério vem sofrendo ao longo dos anos dos reformadores empresariais e que acaba refletindo nas políticas que o próprio Ministério tem produzido ao longo dos últimos anos, mas penso que essa participação do MEC tem que ser reorientada no sentido de fazer uma opção clara pela concepção de educação resultante das necessidades dos trabalhadores e não de atendimento a uma demanda do empresariado. Eu acho que tem mais do que a gente também, pensando um pouco no que é essa devolutiva, Mirna, eu concordo plenamente que eu acho que o documento precisa ser propositivo, mas me parece que é muito importante também que a gente traga críticas claras às linhas que o documento Pátria Educadora traz a priori. Né? Então, assim, eu acho que
me parece que esse documento precisa ser uma mescla de um documento crítico com um documento propositivo, né, as linhas iniciais desse documento, aí pensando mesmo forma disso, me parece que seria interessante a gente conseguir caminhar para um lugar onde a gente, primeiro de tudo, consiga ambientar onde está esse documento e o que fala este documento, né? E, a partir daí, iniciar, de fato, um debate claro com ele, mas também evidenciando lugares que a nós nos repudiam, né? Porque, por exemplo, uma proposição como aquela que retira a eleição do diretor da escola, né, transforma o processo de eleição num processo meritocrático, puramente meritocrático, e que entende, inclusive, que é necessário que se faça isso para se poder demitir o professor de uma escola defeituosa, uma proposição como essa precisa ser repudiada. Ela precisa ser repudiada porque ela traz nas linhas dela uma série de compreensões que são absolutamente estranhas ao debate educacional contemporâneo, né? Assim, então, acho que tem algo na fala desse documento, na escrita desse documento, que precisa ser colocada como algo a ser repudiado enquanto forma, enquanto o modo como está colocado ali. Existem, eu acho que, racionalidades, na minha leitura, que precisam ser muito frontalmente questionadas e colocadas como dignas de repúdio. E no mesmo documento, obviamente, é claro que a gente tem que colocar isso de uma forma que permita que o diálogo aconteça logo depois. Mas a gente não pode se furtar, me parece, a essa postura um tanto mais enérgica que não permita que certas racionalidades sequer sejam colocadas em pauta. Me parece que, por exemplo, no que tange à eleição e ao processo democrático, à gestão, ao gestor da escola e à eleição e o que se implica para um processo de gestão efetivamente democrática, não há questão a colocar. Então, a gente tem que também, como lugar universitário, se colocar, por vezes, mais radicalmente, contra certas linhas do documento. Se, por um lado, a gente não precisa, talvez não deva, nesse momento, lançar uma nota ou um documento de repúdio ao documento como um todo, por outro lado, me parece que o nosso documento precisa ter, digamos, linhas de repúdio que mostre que determinadas racionalidades que estão ali presentes não podem ser sequer trazidas para o debate educacional, sob pena da gente perder grandes processos que historicamente já foram conquistados ou que estão em processo de conquista na nossa discussão nacional. Bom, mais pergunta, Lê? Está no WhatsApp? Como havia sugerido nas discussões anteriores, ressalto duas questões sem desmerecer as demais. Quem pergunta é a Vera Martiniak, isso mesmo. É preciso retomar as metas e os desafios da educação propostos nas discussões do CONAI, de forma coletiva e expostos no PNE. Questão 2. É fundamental que o debate coletivo seja capitaneado pelo MEC. Concordo com a Mina e devemos fazer proposições por meio de um diálogo. Eu concordo com a orientação. Volto a dizer, acho que o Ministério tem que ser o protagonista das ações institucionais, e lembro que no próprio Plano Nacional de Educação prevê a construção de 2 conferências nacionais ao longo da sua vigência. E retomo um pouco a ideia do André, de que é preciso ter pontos basilares que precisam ser defendidos, sobre os quais não se pode arredar 1 centímetro, no sentido de ceder, porque eles representam, tal como a questão da gestão democrática, precisam ser, inclusive, melhor definidos, né? E especificados que formas de se manifestar essa gestão democrática, que atores
pertencem a esse processo democrático. Isso é muito vago. E como na LDB prevê que os sistemas estabeleçam as suas regras de gestão democrática, a gente vê por aí, mesmo em municípios que têm eleição, se perpetuarem no cargo diretores e diretoras por 4, 5 gestões. Então, rever, inclusive, e qualificar determinados conceitos que circulam no âmbito educacional e por dentro da própria política pública, que ficam, às vezes, à mercê de uma interpretação que é subjugada pelo poder de convencimento e de formação de opinião e de construção de senso comum, que normalmente está atrelado a forças da sociedade que têm o poder de influenciar na transmissão e na reconstrução de conteúdo. Digo isso a partir da imprensa e a partir de mecanismos que têm ligação estreitas com a sociedade, que são as organizações ligadas a essas grandes corporações, como fundações, instituto e etc. Eu estou aqui ouvindo a fala do Arosa e lembrando de uma fala do professor José Azanha, da Universidade de São Paulo, que ele dizia que a gente vive uma grande unanimidade de superfície, né, quando a gente fala de coisas, sobretudo de discussões associadas à democracia, ao processo democrático, né? E que a gente só consegue vencer essa unanimidade de superfície quando a gente consegue enxergar essa conceituação em prática, digamos assim, né? Mas, de qualquer modo, talvez uma das maneiras da gente conseguir meio que conversar um pouco mais a partir desse documento, também tomando como base o que o Armando acabou de comentar, é também a gente solicitar nesse documento, e essa talvez seja uma outra possibilidade dessa proposição, solicitar alguns esclarecimentos, né? Porque esclarecimentos sobretudo conceituais, né? Talvez o maior deles, que também certamente já foi citado aqui, é a ideia de cooperação, né? Então, assim, se todo o documento está baseado em algo que se chamou de regime de cooperação e que desde a Constituição não é chamado assim, é porque algo deve estar em mente quando essa mudança conceitual é proposta. Algo está em mente quando se começa a falar de um regime de cooperação, né? Então, acho que termos como esse, né, guardam consigo uma carga conceitual que precisa ser meio que explorada e explicitada pelo autor, né? Então é importante, me parece, que a própria Secretaria de Assuntos Estratégicos consiga nos explicar, e explicar no teor dos documentos que vão vir do diálogo, que tecnologia é essa, né? Que esses conceitos de fato trazem consigo, porque ao longo do documento, em alguns momentos, surgem algumas palavras, algumas terminologias, algo como produtivismo flexível, alguma coisa do gênero, né? Então, tem uma série de termos que precisam ser um pouco melhor explicados para que, inclusive, o debate possa se dar a partir de um esclarecimento conceitual, né? Essa ideia do regime, a gente chama de federalismo cooperativo, a expressão ela é utilizada em alguns textos, né, de autores que lidam com políticas, mas quando você trata de documentos, por exemplo, o PNE, ele vai tratar de regime de colaboração, embora, né, tenha uma correlação, e como diz o professor Cury, você tem um regime de colaboração e a perspectiva é a cooperação, mas ele vai direto para a cooperação. Então, quais são os sentidos que nós encontramos? E, para ele, repito, né, eu acho que nós vamos ter que analisar muito bem esse sistema tripartite, porque quais serão as funções, ou os papéis, ou, né, como é que cada ente federado vai desenvolver a sua participação. E, para os municípios, ontem foi colocado isso, há um apagamento do município aí. E é uma conquista da Constituição, o município como ente federado. Isso com o Ministério da Educação, nós estamos tentando, já há um diálogo, né, sobre isso, e os municípios já vieram debater bastante sobre essa participação. E o documento, para ontem, né, para várias secretarias, foi colocado
que há um apagamento do município como ente federado. Então, como será, né, a participação de cada ente, do governo federal, do governo estadual e do municipal. Então, não tem clareza sobre essa cooperação. Ela não diz a que veio, né? E isso é complicado para o documento. Eu cito a questão do federalismo cooperativo entre outras tantas, né, que eu estou aqui olhando o documento e vendo coisas como uniformidade organizada. Em determinado momento ele fala de uma anarquia que é inerente ao nosso, uma certa anarquia experimental, uma diversidade organizada, enfim, tem uma série de terminologias que vão surgindo, que vão brotando do documento, e são apresentadas de uma maneira muito rápida quando são, né? Então, carece de diálogo para entender, no final das contas, se a gente resumir, tentar entender, por exemplo, que na página 4 do documento ele diz que é o nosso modelo de desenvolvimento a alcançar, que é um modelo produtivista, capacitador e democratizante, né? Então, que coisa é essa, né? É importante que a gente meio que mensure um pouco isso. E essa foi uma solicitação. Nós pedimos à Mirna que, se ela sabia quem tinha tratado com a participação no Pátria Educadora. Mas a SEB não sabe quem participou, porque ontem foi colocado isso. Quem representa o grupo que dialogou? Por que os conceitos, né? Da onde tiraram essas ideias? Como ele chega a um documento para uma nação inteira? Mas a SEB não tem conhecimento. A SEB não participou disso. Então, ficou claro. Mas eu acho que a gente pode fazer uma proposição, até quando fizer a análise, quem sabe dialogar com essas pessoas também que se envolveram com o documento. Eu acho que o André tem razão, a Elaine também, e eu já repeti, eu acho que tem que fazer o diálogo, tem que fazer a interlocução, mas eu não sei se a gente gastaria muito tempo em tentar entender o que ideologicamente quer dizer alguns conceitos. Acho que temos que partir para a afirmação daquilo que a comunidade educacional tem ao longo dos anos, de décadas, discutido. A gente não pode esquecer a Carta de Goiânia, a gente não pode esquecer as conferências de educação, não pode esquecer os congressos, os encontros nacionais, os debates em torno da CONAI. Tem um acúmulo que vem sendo feito ao longo dos anos, que eu acho que, de certo modo, desviaria do caminho fazer um diálogo bilateral, quando já temos um diálogo com problemas, com questões a serem resolvidas, com derrotas, com avanços, mas que com a educação como um todo, de alguma maneira, se manifestando através de suas instituições, como a ANPED, como a ANPOC, a ANPOP, etc, etc. Temos pergunta, Lê? A Helenise, ela comenta o seguinte: para complementar o cenário aliado ao documento da Pátria Educadora, temos as novas diretrizes nacionais para a formação inicial de profissionais da educação, onde presenciamos a mesma lógica e interesse de desmonte da formação inicial e continuada pública do país. Ouso dizer que o silenciamento das IFES levará ainda que as licenciaturas fiquem nas mãos das universidades privadas em sua totalidade, o que seria uma perda histórica sem precedente. Ela ainda completa: para completar o cenário aliado ao documento da Pátria Educadora, temos as novas diretrizes nacionais para a formação inicial de professores de educação, onde precisamos a mesma lógica e interesses. Helenise, um dos debates, né, André, que nós estamos propondo no Rio é analisar as diretrizes, né, porque também precisamos fazer, assim como nós tivemos com a leitura de outros materiais, a ideia de estudar e criticar. É lógico que todo limite tem
todo documento tem limites e possibilidades, e a leitura crítica, ela precisa acompanhar todos os documentos legais. E no Rio, a gente, antes de começar, né, as atividades de formação, a proposta foi analisar as diretrizes curriculares para a formação de professores e observar, né, as linhas que estão presentes no documento. André, quer falar alguma coisa? Uma outra pergunta? Tem pergunta, Gabi, no WhatsApp? Mais alguma pergunta, gente? Mirna, quer falar alguma coisa? Não. Não quer falar, não? Não, Helene. Não. Nesse momento, não. Eu acho que, então, será que nós estamos encaminhando para finalizar o debate? Alguém tem mais, por favor, quem tiver mais alguma pergunta? Não, o que nós estamos, o que foi proposto já pela Mirna foi tirarmos um documento por esse fórum sobre o documento, né? E esse documento ele ser apresentado pelo Ministério da Educação a respeito do Pátria Educadora. Já é uma excelente proposta. Temos uma pessoa, você quer participar? Tá. Bom dia, Mirna. Meu nome é Wagner Santos, sou do município de Angra dos Reis, sou gestor lá. Gostaria de inicialmente dizer que esse documento é assustador, né? É assustador tanto o teor dele, como a forma como ele vem sendo apresentado. Na verdade, a gente, na gestão lá, não recebeu ele de forma oficialmente, ele não veio do governo de forma oficial, né? Na verdade, a gente sabe que ele está circulando para discussão em algumas instâncias, mas nem como isso está se dando, foi feito de forma clara. E aí, na verdade, a minha pergunta vai para a Mirna, porque a gente sabe que tem que ter uma discussão para poder repudiar as questões que a gente acha que são insustentáveis no documento e para poder estabelecer algum diálogo que chegue a algum lugar. Porque o que amedronta é a gente saber a situação política que a gente vive hoje, né? A gente vive um Congresso que tem tocado a votação de algumas questões, inclusive sobre a flexibilização dos direitos dos trabalhadores, de uma forma agressiva e rápida, aproveitando de um contexto político, né, confuso, complicado, e me assusta saber como esse documento há de chegar um dia a ser votado como um projeto de lei. E aí, quando a Mirna fala que é preciso produzir os documentos e haver uma discussão, eu gostaria de saber se há um cronograma para isso. Se há, dentro do governo federal, um cronograma e fóruns para haver essas discussões. Porque, senão, a gente cai no perigo de se produzir uma série de documentos que discutam e questionem o documento da Pátria Educadora, mas que não deem em nada. Porque, afinal, a gente teve anos para poder discutir o Plano Nacional de Educação, e o que foi discutido nas instâncias não foi o que foi aprovado no Congresso. Imagina se a gente tem um plano desse, que nem tem um cronograma de discussão, que é o que eu venho perguntar para ela, se tem, como ele vai chegar a se formar como um projeto de lei, como ele vai ser votado. Né? De repente, até a revelia do próprio MEC. Então, eu gostaria de encaminhar isso para a Mirna, se for possível ela responder para a gente. Se há um cronograma dessas discussões, se há fóruns já planejados para essas discussões, e como isso está sendo conduzido internamente no governo federal. Bom, quanto ao cronograma, não tenho conhecimento de nenhum cronograma de discussão desse documento, né? O que a gente tem feito, as universidades receberam o documento, estão discutindo. Então, internamente, não saiu ainda nenhuma discussão do gabinete do ministro em relação ao documento. O que está sendo feito, a SEB está discutindo internamente, né? As universidades estão ligadas à formação continuada, também estão discutindo. Tá? Então, é uma demanda que a SEB vai levar para o gabinete do ministro a partir desse fórum. Né? Eu falei que vocês iriam fazer o fórum, as universidades iam discutir o documento, né? E teriam um posicionamento em relação a ele. Então, não há nenhum cronograma interno que eu tenha conhecimento. Mirna, ele chamou a atenção de um detalhe. Ontem, aqui com as secretarias de educação, foi um impacto, porque muitos não sabiam da existência do documento. Então, então são as universidades que estão
repassando o documento, chamando a atenção das secretarias. Eu acho que nós podemos, com o fórum, já tomar algumas decisões importantes, né? Se são as universidades que estão encabeçando isso, mas nós precisamos também do Ministério da Educação, e ele, como ele diz, eu acho que seria interessante criarmos, né, coletivamente, mostrar também a universidade com o Ministério da Educação, com a criação de um cronograma, e um cronograma urgente. Eu concordo com o gestor. O plano de educação foram muitas discussões, e no final, né, passou vários. Acho que nós precisamos de uma mobilização sobre esse documento para que ele não chegue, né, do jeito que ele está, a virar um projeto de lei, né? Eu acho que, inicialmente, até para que a gente não fique discutindo e fazendo propostas, a gente tem que, posso intermediar isso e ver, em termos do Ministério, qual é o encaminhamento que o Ministério está dando a esse documento. Porque ele chegou nas nossas mãos da mesma forma que chegou nas mãos de vocês. Tá? Um foi repassando para o outro, então não teve nenhum encaminhamento oficial, nem internamente. Mirna, deixa eu até trazer uma questão que talvez seja interessante, que tange ao MEC diretamente, que é compreender, como você está comentando, mas um pouco mais do que isso, compreender a força desse documento nesse momento, né? Assim, certamente que a movimentação da universidade deve estar chegando em alguns lugares do ponto de vista daqueles que estão olhando para essas propostas, seja em qual instância for, mas eu creio que, inclusive, se aproximando da própria Secretaria de Assuntos Estratégicos. Então, assim, é óbvio que algum movimento já deve estar acontecendo, e me parece politicamente interessante, de um lado, entender qual que é o status desse documento agora, né, para saber o quão vivo ele está no debate político da alta cúpula, digamos assim, né, da própria Secretaria de Ação Estratégica, dos próprios escalões iniciais, principais do MEC, enfim. Acho que esse é um movimento interessante. Ao mesmo tempo, aqui talvez seja interessante, seja uma hora importante para a gente selar um cuidado mais focado a um contágio dentro da universidade de discussão desse documento, né? Porque, assim, amanhã aqui no Rio, a gente vai ter uma discussão aqui amanhã não, semana que vem, dia 19, uma discussão na Unirio, e outras tantas discussões estão tomando forma aqui. Então, talvez tenha aí um movimento que seja duplo de, por um lado, procurar entender qual que é a força política desse documento nesse momento, no que tange aos encaminhamentos que estão sendo dados a ele, onde ele está efetivamente, e, por outro lado, ampliar localmente as estratégias de debate do que está acontecendo aqui. Que, independente do que vai acontecer com esse documento, do ponto de vista da tomada de decisão, ele é um documento que merece uma crítica social muito forte, e uma crítica de muitas partes da universidade, obviamente, para além dela, mas aí eu estou trazendo uma leitura de que a gente tem que escapar, inclusive, do próprio PNAEC, e fazer do PNAEC um lugar de exploração da universidade em relação a esse documento, exploração do debate da universidade em relação a esse documento. Então, como é que a gente aqui, que hoje está fazendo parte desse debate, e que está, sobretudo, ligado ao pacto, pode também, nas universidades, fazer com que esse documento surja como objeto de problematização. Então, me parece aí que tem dois movimentos. Um que está muito mais claramente associado à movimentação do MEC de compreender a força dele atual, do ponto de vista das decisões e de onde ele está, como estão os encaminhamentos, e o que é da universidade, que é de espalhar a conversa, digamos assim, né? Fazer com que isso efetivamente crie cada vez mais fórum para que o debate possa também se consubstanciar com uma força mais legítima e mais ampliada. Eu acho que, nesse momento, o que seria mais importante seria uma consulta, né, das universidades ao MEC, né, dos encaminhamentos que serão dados a esse documento. Então, assim, a gente está aqui na SEB, numa coordenação de formação continuada, né, apoiando uma discussão de um fórum do PNAEC apenas. Mas esse documento ele é muito maior que isso. Então, o que eu penso é que as universidades têm que se mobilizar e consultar o Ministério da Educação quanto à discussão desse documento. Qual é o posicionamento do Ministério em relação a isso, né? O que a gente sabe é que o documento está sendo analisado no gabinete do ministro.
mas não tem nenhum encaminhamento formal para a discussão desse documento internamente. Né? Então, eu acho que caberia uma consulta em relação a isso. E é justamente a Beth diz, não seria interessante já deixar agendado encontro nosso para discussão e elaboração de um documento do fórum? Beth, eu sugiro que seja até presencial, mas temos a questão da verba para ir para Brasília. Considerando, eu vou defender que esse encontro seja em Brasília, como um espaço político, que não seja em outro lugar, né, e que possamos organizar um grande encontro presencial e mobilizar mesmo. Né? Eu acho que aí nós precisamos mobilizar bastante todas as universidades, as secretarias que estão envolvidas no debate sobre esse documento. Então, mas nós temos que assumir com recurso próprio. Não sabemos se o MEC poderia, nesse momento, bancar a nossa ida para Brasília. Você acha, Mirna, que teria condições dos 38 coordenadores gerais adjuntos, o Ministério conseguir recursos para irmos ainda, né, ou no finalzinho do mês de maio, ou início de junho, para Brasília, para um fórum, para debater esse documento e tirarmos daí já algumas propostas? Elaine, eu posso te responder só depois do dia 21, porque, como eu já tinha dito a vocês, a gente tem que aguardar o decreto de contingenciamento, né, para poder ver o recurso que a gente tem disponível, tanto do Ministério para essas atividades, quanto das universidades. Eu acho que aí nós teríamos que tomar algumas decisões particulares, né, para decidir como nós vamos encaminhar. Ou podemos manter, eu acho que hoje já foi um bom dia, tivemos um acesso enorme, né, muitas pessoas participando, e aí poderemos ver como é que nós vamos funcionar para poder não deixar o debate apagar. Né? Letícia, tem alguma pergunta? Temos o comentário da Valéria Cristina. Penso que, de acordo com a fala de cada um, fica claro que o documento Pátria Educadora realmente precisará não ser apenas discutido, mas esclarecido vários pontos que ainda são complexos, para que os que participarão do debate entendam a verdadeira intenção do que traz o documento. A Helenise diz que, em relação à colocação da Mirna, penso que o Ministério da Educação é que precisa se manifestar frente à rede de ensino e às universidades. E a Valéria, mais um comentário, uma sugestão para este encontro em Brasília, mesmo que seja presencial, possa abrir a participação através de teleconferência. Olha, eu também considero isso fundamental. Desde umas 2 semanas nós estamos fazendo uma mobilização no Rio e através de transmissão. E tem sido uma experiência muito boa. Creio que os fóruns agora ligados ao pacto possam ser transmitidos para que possamos alcançar, né, mais pessoas no debate. Eu acho que nós temos, sim, que pensar nesse documento. Concordo com o Mirna, acho que nós podemos fazer uma proposição. Ao mesmo tempo, acho que a André está certo, tem algumas expressões e conceitos, e como diz a Valéria, que não conseguimos ter clareza, e alguns realmente não podem continuar. Eu acho que tem questões aí, a Luciane chamou a atenção, dessas capacidades, né, pré-cognitivas e das sequências. Né, eu acho que o grupo de currículo, semana que vem, deve se colocar muito bem, né, sobre isso. Quer dizer, precisamos mobilizar diferentes pessoas que lidam já na academia sobre diferentes conhecimentos, né, que lidam o documento, para mostrar como esse documento ele precisa realmente ser revisto, sei lá, repudiado, mas eu acho que tem que ter uma proposição. Mas antes disso, precisamos de alguns debates e levar bem acertadas ideias, né? E uma coisa, eu concordo com o que o Armando comenta, da coisa da gente não perder muito tempo com os debates laterais, né? Mas eu acho que algum tempo a gente vai precisar perder nesse debate, vai ser interessante perder nesse debate por um motivo circunscrito ao documento, né? Eu acho que tem algo de interessante em evidenciar a estranheza desse documento, sabe, Armando? Assim, porque tem coisas nele que mostram
visivelmente que ele é completamente estranho a algumas discussões muito claras no campo educacional, né, que diz respeito principalmente também ao histórico de produção do seu autor, né? A gente está falando de uma pessoa que tem toda a formação e que é docente em Harvard, então tem toda uma retórica que é estranha a esse debate, que talvez seja interessante chamar a atenção, talvez questionar algumas dos conceitos que estão colocados ali, também seja uma forma de provocar essa compreensão de que há algo de muito estranho nesse documento, né? Existe uma estranheza do ponto de vista teórico, do ponto de vista das discussões que surgem, inclusive nas discussões curriculares, né? E eu acho que, ao fazer isso, a gente vai tornar um pouco mais notório o quão complexa é a proposição disso quando surge de um lugar que não é o próprio Ministério da Educação, que consigo carrega, com toda a problematização que isso pode vir junto, óbvio, mas que carrega toda a possibilidade de debate já feito, de histórico já feito, enfim, é muita imprecisão que a gente, de alguma forma, não deixe claro que algumas coisas são da ordem do inacreditável do ponto de vista da discussão educacional, né? Mirna, nós queríamos que você falasse um pouco mais dessa consulta que esse fórum das universidades encaminharia ao MEC. Você poderia clarificar para poder a gente tomar já a primeira iniciativa? Seria esse movimento, para poder a gente ampliar o debate? Não pensei em um formato, mas acredito que o fórum poderia encaminhar uma consulta ao próprio gabinete do ministro, ao secretário da SEB, em relação aos encaminhamentos que o fórum deve dar ao documento, né? Se ele é um documento que pode iniciar uma discussão, se ele é um documento oficial, se o Ministério reconhece esse documento como uma proposta, né? Eu acho que, a partindo disso, vocês podem iniciar um debate, um diálogo e tentar fazer uma proposição. Eu acho importante isso, porque oficialmente ninguém recebeu o documento. O documento apareceu na imprensa, né, ele foi divulgado na imprensa, e por acaso algumas pessoas viram e ele está sendo repassado, né? Exatamente. E aí agora o Rio, por exemplo, começamos a divulgar entre as secretarias de educação para poder tomar conhecimento sobre o documento, o que criou um certo impacto, né, sobre a existência do pátria, o que significava o Pátria Educadora, tá? Mas o documento está na internet já faz algum tempo. Se você colocar Pátria Educadora, você acessa o documento. Mas nem todo mundo sabia do teor, né? O que significava aquilo ali. E no momento que nós começamos a divulgar, aí sim, fez a rede, porque as redes, qual foi a pergunta? Vocês não viram? E aí eles disseram, não, nós estamos muito ocupados com o Plano Municipal de Educação. Eles estão criando esse Plano Municipal de Educação. Então, eles estão atentos a isso. E o Pátria Educador, ele aparece nesse contexto, no momento que as redes estão debruçadas, né, sobre o Plano Municipal de Educação. Isso foi muito questionado, né, porque as discussões estão sendo intensas nas secretarias, né, de educação em todo o país. E como é que sai um documento chamado Pátria Educadora com esse teor? Né? Isso criou um certo... Foi uma coisa que mexeu ontem com a universidade, nós vamos agora manter à frente, né, o debate. Mas, Letícia, mais uma pergunta? Fala, Nina, pode falar. Eu recomendo que o fórum dos coordenadores do Pacto, Elaine, é reconhecido no Ministério. Então, assim, vocês estão fazendo uma discussão, mas é importante saber qual o encaminhamento do Ministério em relação a esse documento. O Ministério da Educação reconhece esse documento? Eu acho que é o primeiro passo. Eu acho que é uma boa ideia, sim, Mirna. Podemos já tirar, eu vou começar por e-mail agora, tirar com um grupo, né, fazer esse encaminhamento ao Ministério da Educação, pedindo, né, sobre mais informações sobre o documento, até porque possamos conversar com as redes municipais, já que nós temos um papel de relação muito forte hoje com os municípios. Né? Isso, exatamente. Letícia, vamos à última pergunta? Isso.
Então, a Luciane, ela questiona como que o MEC não foi consultado sobre esse documento. Pois é. Então, até a Marília coloca, importante demais conhecer, né, a postura do Ministério. Como cobrar isso? Quer dizer, já perguntamos isso. E a Nilceia pergunta, precisamos mobilizar pessoas e entidades, Fórum Nacional de Licenciaturas, ANPED, ANFOP e outras. Nilceia, a própria UFRJ, uma outra representante iria participar do debate semana que vem. E parece que a própria universidade abriu, né, para que o fórum e representando a UFRJ vá ao debate. Então, nós já estamos conseguindo, e também a nossa ideia é dialogar com essas entidades. E o Rio, nós temos muitos representantes que moram aqui. Então, fica mais fácil até para a gente conseguir chegar a essas representações. Qual é a outra pergunta que foi feita? Por que mas acho que a Mina não sabe. Mina, você sabe por que esse documento não foi divulgado? Ele não foi consultado? Não sei, Elaine. Eu vou responder como professor Arosa. Eu não fui consultada, não fui convidada, então não sei responder. Professor Arosa. Bom, eu acho. Nós vamos ter a transmissão, né? Acho que já tivemos um bom movimento aqui. Gostaríamos de agradecer a todos, as universidades. Tudo foi feito muito rápido, porque o documento também apareceu de uma forma muito rápida, inesperada, e nós tivemos que mobilizar aqui e fomos repassando para o grupo. Já temos uma proposta retirada, temos aqui, eu acho que já que não temos hoje a plenária aqui presencial do fórum, eu acho que nós temos alguns encaminhamentos. Primeiro, encaminhamento ao MEC de um documento sobre o Pátria Educadora, para que o MEC se posicione para o fórum sobre esse documento. E daí nós também tiramos uma proposição de um fórum presencial para estudar o Pátria Educadora. Estudar não, analisar e se colocar em relação ao Pátria Educadora e tirar uma proposição para apresentar ao Ministério da Educação. E eu gostaria de saber se quem está assistindo tem outra ideia para a plenária e como é que nós vamos colocar isso. Mina tem outra proposição ao fórum também? Não, eu acredito que com a definição do orçamento no dia 21, Elaine, a gente consiga fazer a nossa reunião técnica, acredito que na primeira ou na segunda semana de junho, né? Se for de interesse do fórum, como a gente tinha combinado, faríamos 3 dias, um dia de reunião e um dia e meio de fórum. Aí vai depender da disponibilidade de cada um de vocês. E aí vamos ver. Tem o espaço, né? A gente faz toda a organização aqui para facilitar a vinda de vocês. A intenção é que a gente custeie as passagens diárias de vocês, mas também vai depender do orçamento. E nós podemos ver também com as universidades, eu acho que a partir de agora serão os e-mails, como é que nós vamos encaminhar também a presença de algumas entidades nesse fórum. Eu acho que seria importante agora agregar movimentos sociais para que também estejam conosco nessa análise do Pátria Educadora. Porque eu acho que tem uma secundarização do MEC, tem uma desvalorização da escola pública, como foi colocado ontem aqui. Então, nós precisamos também de outras entidades para ajudar a pensar sobre isso. Temos também os gestores que podem, junto conosco, quer dizer, podemos fazer uma mobilização, mas concordo com a Arosa que nós precisamos ser muito rápidos nisso, né? Antes que isso vire um projeto de lei sem nenhuma, vamos dizer assim, sem nenhuma intervenção do campo educacional, né? E aí eu gostaria de saber se mais alguém tem alguma proposição para esse fórum. Terminamos com 2 iniciativas como proposições aqui, na ausência da plenária presencial. E aí eu vou deixar agora o microfone aqui com nossos 2 convidados, né? Agradecer o Arosa, que gentilmente vem dialogando conosco desde a semana passada, o André, que aceitou, né, essa empreitada, também, como diz o documento, a empreitada. Nós estamos já... O André veio como uma força também
para a análise das políticas públicas, e nós estamos agora bem ligados à equipe. Agradecer aos supervisores que estiveram presentes na reunião e debateram, analisaram o documento, passaram aqui, né, quase até a meada da tarde. Agradecer às secretarias de educação que estiveram ontem aqui, que participaram e sugeriram, aos coordenadores locais que apoiaram. Quer dizer, estamos tentando fazer um movimento aqui para que todos saibam, né, do que está acontecendo. E eu agradeço a todas as universidades que estão aí conosco, e vamos colocar, então, o fórum à frente. Vamos para a 6ª versão em menos de um mês, né, e dessa vez presencial. Bom, eu é que agradeço, primeiro, a possibilidade de conversar nesse espaço. Agradeço também a presença, como coordenador adjunto, agradeço também a presença do Armando, assim, e peço desculpas mais uma vez pela chegada depois do previsto, bem depois do previsto, por causa das nossas agendas por aqui. E só quero fortalecer o sentido dessa nossa movimentação. Acho que a gente tem, ao mesmo tempo que um documento absolutamente problemático, a gente tem também a potência de um fórum que se fortalece com esse documento. Porque esse documento traz muito claras questões que já passeiam pelo nosso debate educacional há muito tempo. Então, é mais uma possibilidade também da gente unir forças para questionar os processos de descentralização centralizada que circunscrevem a educação nos últimos tempos, certos processos de privatização de um espaço que é público por excelência, e que há muito tempo a gente luta e que questiona o que vem sendo feito, certa forma de entender a educação a partir de um certo modelo de empresariamento que também nos inquieta, né? Então está tudo muito posto nesse documento, e ele é claramente uma oportunidade da gente também, mais uma vez, se levantar, se inquietar e contagiar a universidade e o além da universidade, os lugares que pode tocar com a nossa discussão, quanto a questões que estão postas já há muito tempo e que se solidificam mais uma vez de uma maneira muito estranha, muito assustadora, num documento como esse. Então, assim, só chamo atenção para esse caráter, que é um caráter que, por um lado, olha o documento, mas que, por outro, dá continuidade a uma militância que não pode deixar de ter força e de ter pujança frente ao que a gente tem produzido, ao que se tem produzido como racionalidade, como correto, como verdadeiro, digamos assim, nessas políticas educacionais, e que há muito nos estranham, né? Há muito nos inquietam. Então, mais uma vez, a possibilidade da gente ter essa força da inquietação frente a esse documento, a essa produção. Bom, eu queria agradecer a possibilidade de participação aqui no debate e ressaltar a ideia de que é necessário a gente ficar atento a não só o documento, mas a todo um conjunto de ações claramente ofensivas e agressivas às conquistas que alcançamos nos últimos anos no âmbito da educação. E ficar cada vez mais fortalecido na medida em que ampliamos e construímos um debate, não só com a representação da universidade, com as instituições do campo da pesquisa educacional, mas, sobretudo e principalmente, podemos contar com os movimentos sindicais, com os movimentos sociais, enfim, com aqueles que militam, como falou a André, na perspectiva de que é preciso não só resistir a essas mudanças que produzem esse processo de entrega do sistema público a uma privatização sem freio, e de garantia, para garantir que tenhamos um sistema educacional realmente que represente o pensamento dos trabalhadores. Obrigado, mais uma vez, a possibilidade de estar aqui conversando com vocês. E tem também, Mirna, agradeço a você por atender ao fórum.
Sei que é um momento difícil e o MEC não entrou nessa discussão, como você já afirmou. E nós estamos num diálogo já durante algum tempo. E o fórum foi se constituindo, lógico, com o apoio do Ministério da Educação. Como você disse, há um reconhecimento. E há um agradecimento do fórum pelo Ministério da Educação essa manhã, por esse diálogo. Não podemos esquecer que nós abrimos um diálogo e também não podemos perder essa conquista, né? E nós precisamos ampliar essa conquista a outros níveis. E fica aqui um agradecimento do fórum, e nós vamos agora ler uma mensagem do chat que um dos nossos participantes mandou, e a Letícia acha que é uma forma interessante de finalizarmos o nosso fórum. Agradecemos a todas, e as mensagens estamos recebendo também pelo WhatsApp, mas tem uma que é especial. A Virgínia Alves, eu nem sei, eu acho que ela estava assistindo, ela se cadastrou, então ela agradece, né, em nome de todo mundo que estava no chat. A gente também agradece a todo mundo que participou online, e isso é muito enriquecedor para o PENAIC, né, para o projeto, para o pacto. E ela diz o seguinte: parabéns pelo debate que permitiu que, mesmo à distância, os conhecimentos chegassem até nós. Com certeza, unindo forças, chegaremos ao melhor para os nossos alunos e para nós que participamos do chão da escola. Bom, eu creio que esse fórum ele foi mais interativo do que nós imaginamos. Eu acho que agora... Talva, obrigada, Virgínia. Eu acho que acho não, porque nós não estamos procurando, né? Na verdade, nós já encontramos. Penso que esse fórum, recebemos algumas mensagens aqui sobre a ideia desse fórum emergencial, mas ele aproximou mais ainda a universidade da escola. E isso exige agora mais ainda proximidades. E eu creio que nós podemos ampliar mais isso. E agradeço a todos, a Rosa, ao André, e vamos agora, então, para os novos encaminhamentos, né, para lidar com o Pátria Educadora. Agradeço a todos, né? Oi? Mirna, você faça a sua despedida para poder a gente fechar a nossa transmissão. Eu agradeço o convite, Elaine. Gostaria de ter as respostas, mas realmente não tenho. Participei porque considero esse fórum uma instância importante do diálogo. A gente construiu isso, né, em 2 anos de programa. Então, não é porque não tinha respostas que eu não participaria. Mas é importante que vocês vejam que a SEB, né, a formação continuada, ela apoia essa discussão, né, e apoia os encaminhamentos que vocês derem daqui para frente. Bom, então... Obrigada. Eu que agradeço, Mirna. Então, para todos, uma boa tarde e nos encontramos no próximo fórum. Até lá.